primeiro impacto começou de forma muito intensa foi a implantação do processo eletrônico. Então isso já aconteceu já há alguns anos, vou chutar aqui, acho que foi 2017, se eu não me engano, que iniciou a implementação do processo eletrônico. Então já mudou, muitos advogados antigos já começaram a abandonar um pouco a advocacia, a gente percebeu isso. E mudou a nossa rotina, a forma de fazer advocacia. Até a OAB mudou, a gente passou a ter uma importância maior nas confraternizações, porque hoje a gente não encontra mais advogado em fórum. Com a pandemia, isso se intensificou, na medida que as audiências passaram a ser, aí, em maior parte, online. Isso foi bom para vocês? Eu acho você que sendo profissional? Eu sou um pouquinho tradicional em algumas coisas. Eu acho que a depender uma opinião minha, né? A depender da complexidade da audiência, eu ainda prefiro a audiência presencial. Mas na grande maioria dos atos, a forma online tem atendido bem, principalmente quando é audiências de conciliação, né? Ou uma matéria de baixa complexidade, não tem muitos testemunhos. Mas eu ainda sou que em algumas demandas mais complexas, eu opto, né, e insisto na online. Eu acho que na presencial, eu acho que esse contato, o presencial me permite desde eu criar empatia, como também eu criar impressões e sensações sobre todos os atores, os sujeitos envolvidos naquele ato. E aí quem tem o domínio de algumas técnicas pode ter uma condução um pouco melhor. Eu acredito muito nisso, né? Fora algumas questões, dependendo da situação de prejuízo da produção da prova, né? Como que está sendo colhido, enfim. Mas a grande maioria dos atos hoje, posso falar mais de 95%, eles não ocorrem de forma online. Isso também é um impacto principalmente pós-pandemia da tecnologia, e agora a gente tem visto o crescimento do uso de ferramentas de inteligência artificial. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu participei recentemente do lançamento no Tribunal de Justiça aqui de Rondônia de um sistema, Lexus, se eu não me engano, que é o criado pelo Tribunal de Inteligência Artificial, que alguns atos processuais eles já foram automatizados. A inteligência faz a leitura, identifica do que se trata a peça. Nós ouvimos semana passada o ministro Barroso falando que teve com o pessoal da Amazon e da Microsoft, pedindo o desenvolvimento de sistemas de inteligência também para otimizar a análise de processos nos tribunais. Então isso tem sido uma crescente. Eu só acho que o que nós não podemos esquecer é que a justiça é feita para pessoas. E por ser feito para pessoas, muitas vezes a gente ela tem que ser feita, tem que ter esse contato pessoal. Exatamente, a gente não pode perder esse lado humano. E eu vejo que muitas situações, inclusive algumas medidas que têm avançado, de você permitir até que juízes distantes da comunidade deliberem. Eu tive situações aqui em Cacoal mesmo, até de natureza trabalhista, em que eu vi que juízes de fora que estavam online, começaram a deliberar sobre matérias aqui que não conheciam o contexto social, até mesmo de empresas, e não identificaram o impacto que aquela decisão, porque ele nunca tinha pisado em Cacoal, embora julgava vários processos de Cacoal, teria na empresa e teria na comunidade. Então eu acho que isso também nos distancia do ideal de justiça. Então, nesse aspecto eu acho que e as conexões, por mais que a gente avance em tecnologia, eu tenho observado que o pessoal tem cada vez mais sido valorizado. Isso também, com o tempo, hoje algumas matérias a gente observa que a tecnologia ela é importante. Eu acho que ela tem para a advocacia, né, até para ser mais objetivo, eu acho que ela é importante para substituir todos aqueles serviços automáticos, aqueles serviços mecânicos, como no cartório, que era bateção de carimbo, juntada de petição, digital, né? Algumas peças que são muito idênticas, e aí para que o advogado possa dedicar o seu tempo à atividade fim dele, que é intelectual, na leitura de um livro, na construção de uma tese, ele redigir, né? E não fazendo petições de juntada, coisa simples. Então eu acho que a tecnologia vem para nos auxiliar, sim, eu acho que é algo positivo, mas me preocupa quando o interesse pelos números, né? Então, e isso, o modelo de justiça nosso, o CNJ pressiona, os tribunais querem ofertar o quê? Querem divulgar seus números, querem obter seus selos, né?
Então, tem momentos que a gente se preocupa muito com selos e pouco com qualidade e pouco com o jurisdicionado, e aí a gente acaba se distanciando muito do ideal de justiça. Eu acho que esse equilíbrio a OAB está atenta, a OAB tem discutido muito essas pautas, às vezes é vista não vou nem falar com simpatia, que não tem de forma alguma, de integrantes do Poder Judiciário, mas é importante que se tenha um dos nossos objetivos institucionais, lutar pelo aperfeiçoamento das instituições e a rápida administração da justiça. Falando em olhares pela OAB,